Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Mas nesse vídeo nós vamos falar do quê? Da vitória do Corinthians fora de casa contra o Atlético Paranaense, aquele bom e velho 1-0, né? Aquele 1-0 cirúrgico, como eu pus aí no texto, um chute, um gol, 3 pontos na conta, né? Porque foi tudo que o Corinthians fez hoje, né? Demais, ele fez o quê? Se defender, se defendeu perfeitamente, no velho e bom estilo Dorival Júnior de ser, né? Joga ali de acordo com o adversário, tenta contra-ataque, teve ali um pênalti contra que o Jusimar cobrou para fora, teve bola cara a cara contra o Hugo, teve bola que picou na pequena área que o Ranieri tirou em cima da linha para fora, aquele jogo sofrível para a torcida do Corinthians, um jogo que o Corinthians não jogou bem, mas saiu com a vitória num belo chute do Garro de fora da área, uma pancada de 94 km por hora, o Garro, que aliás foi a novidade, né, do time do Corinthians, junto ali com o Charles. Por quê? Com a saída do Yuri Alberto, o que fez o Dorival? Colocou Memphis e Garro, deixou o Memphis mais solto para frente, mas o Garro vindo ali do meio campo para frente, com o Memphis correndo um pouco mais à frente, mas depois que sai o gol, o Memphis praticamente vira um meia e o Corinthians joga sem atacante, com o segundo tempo ali apertado, o que faz o Dorival? Aí põe o Guinegão, retira o Charles, retira o Garro, fortalece a zaga colocando um terceiro zagueiro que é o André e vai fechando a casinha, impedindo com que o Atlético Paranaense chegasse ao gol do Hugo. Chegou ali no segundo tempo, no gol do Hugo, a melhor oportunidade talvez num chute do Mendonça, que o Hugo defendeu, e depois uma cabeçada do Viveiros, que também o Hugo defendeu muito bem. Hoje lá na Liga Arena, né, como é chamado o estádio do Atlético Paranaense, aliás, um gramado péssimo, né, com fibra de coco, fica aquela sensação como se fosse um gramado lameado, né, mas é um sintético, um gramado muito escorregadio, muito ruim. Notava-se ali jogadores até do Atlético Paranaense caindo, se perdendo no domínio de bola. Na realidade, com um campo desse jeito, a bola parece aquelas bolas de dente de leite, né? Cheia de efeito, o peso muda, tudo muda. Gramado péssimo para os dois times. O pessoal precisa rever essa questão de gramado de plástico, né? De gramado sintético na Série A. Não dá, né, gente? Tem que acabar com isso, tem que ser gramado normal. Ah, mas tem os shows. Parece que nem o São Paulo no Morumbi, ué. Vai para um campo onde tem gramado, vai levar o jogo lá para o Brinco de Ouro da Princesa, recupera o gramado, quem fez o show paga a recuperação do gramado e aquele abraço. É uma forma, mas jogo de Série A com um gramado desse tipo que nós vimos hoje aí, terrível. Não sei se você concorda, torcedor corintiano e do Atlético Paranaense que acompanhou o jogo e acompanha o pós-jogo, mas essa é minha opinião. Bom, tivemos uma novidade lá na Liga Arena, como eu ia dizendo, estádio somente para mulheres, crianças menores de 12 anos e adultos aí, homens a partir dos 60 anos, um público diferente. Isso é uma punição que o Atlético Paranaense teve. 16.804 torcedores estiveram na Liga Arena. Foi uma punição aí para não ficar sem mandar jogo no estádio do Atlético Paranaense. Eles propuseram esse público diferenciado, né? Um público mais controlado, a mulher normalmente ali é mais controlada para torcer, a criança está com a mamãe, está com a titia, né? Então vai mais na manha, e o idoso de 60 já é experiente, né? Não vai ficar aprontando nada demais. E aí tivemos um público que não foi arredio contra o Corinthians, um público que inclusive pediu autógrafo e tudo mais. Mas no jogo, o Atlético Paranaense perdeu o jogo, mas dominou. O Atlético Paranaense tinha 2 vitórias no Brasileiro, podia ser o único time com 3 vitórias, e agora ninguém mais pode ficar com só vitórias no Campeonato Brasileiro. Você vai entender já já na classificação. Mas antes, os números da partida. O Corinthians aí, junto com o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense teve 56% de posse de bola, contra 44% do Corinthians, 17 chutes a gol do Atlético Paranaense contra 4 do Corinthians, mas no gol mesmo, somente um, só o do Garro que entrou. 8 escanteios do Atlético Paranaense, 0 do Corinthians,
10 desarmes do Atlético Paranaense, 12 do Corinthians, 13 faltas do Atlético Paranaense, 10 do Corinthians, 3 cartões amarelos para cada lado, nenhum vermelho, tá, gente? Esse é um vermelho, aí está errado. Nenhum vermelho para nenhum dos lados. E aí, nesse jogo que não teve tanto desarme, mas que não teve também tanta falta, até que tivemos um futebol jogado, mas um futebol muito falado, aliás, de um árbitro péssimo na partida. Eu não recordo o nome desse árbitro agora, mas olha, muita conversa, pouca atitude, né? Eu teria expulsado, por exemplo, o Gustavo Henrique numa entrada que ele dá no Viveiros por trás. Eu teria expulsado o Viveiros numa entrada que ele dá no Gustavo Henrique por cima. Eu teria expulsado um jogador de Atlético Paranaense de cara que dá raspada ali na canela do Garro. Teria expulsado o Gabriel Paulista por uma cotovelada na cara do Viveiros. Ou seja, se eu fosse árbitro, o jogo talvez nem terminasse. Mas é por isso que eu comento aqui, e eles são árbitros, e eles que se entendam lá, né? Teve uma conversa no intervalo, um absurdo, um árbitro fraco, fraquíssimo, esse árbitro que apitou Corinthians, Atlético Paranaense e Corinthians. Com a vitória, a classificação ficou assim, ó. O Corinthians agora chega aí ao 5º lugar com 6 pontos, está na pré-Libertadores, ultrapassando o próprio Atlético Paranaense com 6 pontos. O Corinthians fica agora a 1 ponto do líder Palmeiras e do São Paulo, que é vice, do Fluminense, que é terceiro, e do Bahia, que é o quarto, todos com 7 pontos. O Corinthians se recupera aí da derrota para o Bahia no começo da rodada e já engatilha 2 vitórias seguidas, o que no brasileiro é importante, esse brasileiro picado, que aliás, hein, gente, apesar de arrumar o calendário, não pode fazer isso, né? Na semana que vem, na quarta-feira, já tem jogo do brasileiro. E 3 jogos não serão feitos, gente. Por quê? Porque tem jogo do Flamengo em relação à decisão da Recopa, né, da Libertadores ali com o campeão da Sul-Americana. Não teremos jogo do Botafogo, porque joga pré-Libertadores. Não teremos jogos do Bahia, porque joga pré-Libertadores e não está nem remarcado esses jogos. Pô, se você sabe que a data é de Libertadores, por que você marca jogos do Campeonato Brasileiro? Aí acabam ficando 6 times sem jogar, e isso vai mudar ali toda a tabela, aí fica aquele negócio de quando jogar, quando não jogar. Para mim, um grave erro da CBF nessa questão. Mas por falar em jogar, fim de semana, o jogo é do Campeonato Paulista, né? Nós teremos aí 7.737 ingressos para a torcida do Corinthians, 7.855 para a torcida da Portuguesa, porque o jogo é de quartas de final, é no Canindé, é Portuguesa e Corinthians no domingo às 22h02, às 20h30, para ver quem chega à final. Jogo único, se empatar é pênaltis, os pontos continuam valendo aí para a soma na decisão dos 4 primeiros aí, para ver quem pega quem na semifinal e quem joga em casa. Muita emoção no Campeonato Paulista. No Brasileiro, o Corinthians fez por merecer a vitória? Não. Jogou bem? Não. Mas conseguiu os 3 pontos, e o que vale é bola na rede. E o Corinthians, com garro, fez a bola na rede, aliás, um golaço, e conquistou os 3 pontos. Não sei você. Você acha que o Corinthians merecia a vitória ou não? Ou o que vale é bola na rede? Comenta aí. E se gostou, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço, até mais.